Muito bem, estamos aí para mais uma aula aqui da nossa EBD Online e hoje nós queremos falar, dando prosseguimento, a essa temática, os desafios da fé cristã no pós-modernismo. E nós queremos fazer aqui uma leitura bíblica no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Esse texto prenuncia, nos avisa acerca do que seriam os últimos tempos, os últimos dias. E faz parte, dessa palavra profética, os dias que nós estamos vivendo, nesse tempo de pós-modernismo no qual nós estamos hoje caminhando, com a nossa fé, caminhando com a nossa vida cristã. E quando a gente fala de tempos trabalhosos, de fato, esses dias pós-modernos, e não só os tempos pós-modernos, como também os tempos modernos e outras épocas, da história da humanidade em relação à fé, sempre foram, por assim dizer, tempos trabalhosos, tempos desafiadores, tempos onde a fé cristã teve que ser, de alguma maneira, fortalecida, reafirmada. E nesse tempo não está sendo diferente. Nós temos aqui um quadro bem interessante, que fala sobre o seguinte, comparação dos tempos trabalhosos, que são esses que nós estamos vivendo. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se você consegue visualizar aí direitinho, tá vendo? Tempos trabalhosos, olha aí, comparado com os tempos de avivamento, O que acontece nos tempos trabalhosos e o que deveria acontecer em tempos de avivamento. Lembrando que é boa aqui essa comparação, porque ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, muitos falam também de um tempo de avivamento. Mas o que a gente vê, de fato, é o quê? É que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. E o que seriam esses tempos trabalhosos, Seriam tempos de desestruturação espiritual, seriam tempos de desestruturação moral, seriam tempos onde se manifestaria um falso cristianismo, um tempo onde haveria também uma desestruturação social, Num tempo de avivamento, o que aconteceria? Em contrário a tudo isso, aconteceria a perseverança na fé, uma integridade na espiritualidade, a esperança em Deus e nas coisas de Deus renovada e o comprometimento aumentado com as coisas de Deus. E é interessante que nós estamos falando aqui de esperança, uma das coisas que mais movimentam a fé cristã é a esperança da volta de Jesus. E tem sido feito estudos e até mesmo pesquisas que comprovam que a cada ano que passa, a cada dia que passa, menos as pessoas estão ali firmes na confiança na volta de Jesus. Muitas pessoas estão abandonando a fé na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Esses aspectos do cristianismo estão de alguma forma perdendo o seu valor nesses tempos pós-modernos. E nós temos que ficar atentos a isso, Então, há um aviso bíblico, conforme a gente acabou de ler aqui nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, acerca dos tempos trabalhosos, que segundo esse texto, seria um tempo de declínio espiritual, Seria um tempo também de degradação moral e um tempo de decadência social. Veja que quando falamos de declínio espiritual, a gente está falando de quê? De uma perda de qualidade na espiritualidade. Cada vez mais haverá essa perda de qualidade na prática espiritual, na prática religiosa, na prática cristã. A cada tempo que passar, a cada ano que passar, menos qualidade os cristãos terão em relação à autenticidade do seu testemunho cristão, em relação à autenticidade da sua vida cristã. Nós temos que estar atentos a isso. E esse tempo também trabalhoso, conforme predito aqui em 2 Timóteo capítulo 3, seria um tempo de degradação moral, ou seja, um tempo de aumento da moralidade, da imoralidade, melhor dizendo, E a gente tem visto isso.
Todos os dias surgem notícias nas redes sociais, nas mídias, na internet em geral, sobre comportamentos desmoralizantes. Até mesmo em ambientes onde devia muitas das vezes ali haver uma manifestação de conhecimento, de prudência, de cultura. O que tem se visto é muitas das vezes a propagação da imoralidade, do desrespeito, não é? Do desrespeito à fé das outras pessoas que possam estar ali naquele ambiente. Então, de fato, tempos trabalhosos falam a respeito de um tempo de degradação moral de fato. E nós não estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso. Também fala, quando nós pensamos em tempos trabalhosos, fala de um tempo de decadência social. Decadência social, olha só esse comentário. A partir do momento em que o pilar dos valores morais estabelecidos por Deus na Bíblia é removido, não restam outras consequências senão a desestruturação, a decadência e a degeneração social. É o alarmante crescente número de divórcios, o interesse e o aumento de uniões conjugais informais e ilícitas, o envolvimento dos jovens com as drogas, a degradação da autoridade em todos os níveis, desde o lar, passando pelas escolas e alcançando todas as esferas da administração pública. Que o mundo inteiro volte-se para Deus, né? É a nossa esperança, porque senão a coisa vai de cada vez pior, de mal a pior. Ok? Então nós estamos aí diante desse aviso. Isso aqui é só um aviso. Mas será que essas coisas já estão se concretizando? Porque quando eu falei de declínio espiritual, o que nós vemos hoje? Quando eu falei de degradação moral, o que nós vemos hoje? Quando eu falei de decadência social, o que nós vemos hoje, né? Esse prejuízo nas relações sociais é cada dia mais evidenciado. Então veja, os tempos que nós estamos vivendo são tempos assim, são tempos de apostasia, são tempos de abandono da fé em Deus. Um tempo... Agora, não mais olhando de fora, né, de dentro para fora, mas olhando de fora para dentro, no caso da igreja, do corpo de Cristo, nós também vemos que esse tempo de apostasia se manifesta como? Num tempo de subversão da fé. Os valores da fé cristã, muitas das vezes, são subvertidos a coisas que, de fato, não são valores cristãos. Então, há uma subversão na fé, ou seja, as pessoas estão apostatando, abrindo mão, não é, daquilo que é doutrina sadia, daquilo que é doutrina santa, daquilo que é doutrina de fato bíblica. Uma outra questão é o fato de nós vermos a cada dia um tempo de falso cristianismo. Cada dia que passa, mais se manifesta um falso cristianismo, que não é nada mais, nada menos do resultado desse avanço, né, do liberalismo teológico em muitas cátedras de cursos e instituições teológicas, né, e em muitos púlpitos espalhados pelo mundo. Então veja, há essa desvalorização dos valores, dos princípios realmente bíblicos, né? Então as pessoas acabam indo por um caminho de apresentar aos outros, de apresentar às almas que precisam de Jesus um falso cristianismo. Em contrapartida, qual é a resposta para isso? Qual deveria ser a resposta? Um avivamento. E muitos até falam de um avivamento nesses últimos dias, conforme lá em Joel capítulo 2. Porém, existem questões relacionadas à interpretação, porque muito se fala que Joel capítulo 2 diz que o seu cumprimento foi lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Inclusive Pedro, ele quando vai falar ali no dia de Pentecostes, ele fala dessa experiência, né? Ele conta ali ele relembra, né, o que foi predito pelo profeta Joel. Então muitos acreditam que vai haver, assim como houve no dia de Pentecostes, vai haver um novo avivamento nos nossos dias, ok? Que haverá um derramamento do Espírito Santo. Isso poderia ser uma solução nesses tempos pós-modernos. E o que seria isso também? Seria um tempo que traria, né, uma certeira e renovada esperança nos valores bíblicos, nas promessas bíblicas, e de fato nós precisamos disso, né? Precisamos de que haja uma manifestação solene de compromisso do crente, de compromisso do cristão com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com as coisas
de Deus. E a conclusão a que chegamos é que assim como a igreja, né, que a igreja subsiste e vence nestes tempos, né, com o avivamento, com a fé avivada, que se não buscarmos avivamento, presença de Deus, não vamos nos conseguir manter de pé, né? Então, nesses tempos pós-modernos de multiplicação da iniquidade, tem que haver um avivamento dentro de cada um de nós, um avivamento interior, um comprometimento de fato com a palavra de Deus. A igreja que está fundamentada na palavra e na promessa de que as portas do inferno não lhe poderão resistir, essa igreja vai permanecer de pé, ok? E esses cristãos permanecerão de pé. A igreja é a nau onde estamos navegando, guardados sob o doce manto do poder do Espírito Santo, no oceano tempestuoso que nos cerca. Com plena certeza, a verdade de Deus há de prevalecer sobre as sutilezas do mal disfarçados na filosofia humana. Então que haja, né, esse avivamento. E detalhe, não precisamos, por assim dizer, de um avivamento, como muitos falam, né, muitos pensam assim, que vai haver um avivamento num determinado lugar e tal. Tem gente que acredita assim, mas que nós busquemos o nosso avivamento diário, mediante a nossa busca a Deus, nossa submissão à vontade de Deus, mediante uma vida de oração e de consagração a Deus e leitura da sua palavra, ok? Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo.